Quarta-feira, a posse, é o famoso hoje, hein, Vene Casagrande, do novo presidente do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista. O rubro-negro vai se acostumando com esse nome, é o BAP. Na última segunda, ele foi eleito o presidente do Conselho Deliberativo do clube e a gente vai ver como foi, Rodolfo. O final do ano do Flamengo está agitado, com mudanças na parte interna do clube que vão refletir na próxima temporada do rubro-negro. Para os próximos 3 anos, a missão de presidir o Fla ficará com Luiz Eduardo Batista, o BAP. Nesta quarta-feira acontece a cerimônia de posse dele na Gávea. Quem também estará presente logo mais será o novo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Ricardo Lomba, que foi eleito na última segunda-feira. Ele recebeu 943 votos, enquanto Álvaro Ferreira, apoiador de Rodolfo Landim, teve 171 votos. Funcionário da Receita Federal, Ricardo Lomba, de 56 anos, é um nome antigo da política do clube carioca. Ele também chegou a se candidatar à presidência do rubro-negro em 2018. Entre as diversas funções, o Conselho Deliberativo do Flamengo é responsável por realizar o orçamento aprovado e promover votações, como de contratos de patrocínios e uniformes do futebol e mudanças de estatuto. Quanto mais você participa do dia a dia do Flamengo, tem a oportunidade de trabalhar em diferentes locais aqui, né, em comissões, em vice-presidência e tal, você vai adquirindo uma certa maturidade, adquirindo conhecimento sobre o Flamengo. E aí hoje eu fico assim muito feliz de talvez as pessoas enxergarem em mim uma pessoa que aprendeu com todas essas experiências e que consegue agregar muita gente, né, uma votação bastante expressiva e de diferentes correntes políticas no clube. Ao lado dele ficará Silvio Bastos, que também já tem muitos planejamentos para o clube. Pela necessidade de mudanças, pelo aquilo que a gente falou na campanha, que a gente pretende reformar, modernizar o nosso estatuto, e é isso que todo mundo vem falar com a gente. Então, esse é o momento, efetivamente, para a gente conseguir implementar essas mudanças. 2024 está chegando ao fim, e para o rubro-negro em um ano marcado por conquistas. E agora, com muitas mudanças, a tendência é seguir trilhando o caminho das vitórias. E nós aqui da mídia tradicional, falando com o público, vão se acostumando. O BAP é o novo presidente do Flamengo. E eu que eu tô precisando de férias, eu acabei não lendo o nome do Lomba ali, hein, o Vene Casagrande. Mas na última segunda, o Lomba, que apareceu até na entrevista aí, foi eleito o presidente do Conselho Deliberativo do clube. Ô, Vene, explica pro povo a diferença então. Vamos lá. O BAP é o presidente mesmo, entrou no lugar do Landim, perfeito? E o Lomba é o presidente do Conselho Deliberativo. Quais são... o presidente é o presidente, mas do Conselho Deliberativo, o que ele precisa, o que ele faz? Olha... Vamos lá, ele é responsável pela organização do Conselho Deliberativo, votação, por exemplo, a compra do terreno do Flamengo para a construção do estádio próprio. Foi votado pelo Conselho Deliberativo. Entendi. Então, esse conselho é extremamente importante. Tudo passa por lá, né, Vene? Tudo passa por lá. Grandes decisões. E isso aí foi mais uma vitória do BAP, porque o BAP estava apoiando o Ricardo Lomba. Então, o candidato do BAP venceu essa eleição e venceu muito bem, com mais de 85% dos votos. E aí muita gente vai parar assim, nossa, para que isso? É tão importante? Sim, é tão importante. O presidente, ele ter o apoio do presidente do Conselho Deliberativo é extremamente importante. E o Ricardo Lomba, para quem não lembra, ele foi vice-presidente de futebol do Flamengo em 2018, com o Eduardo Bandeira de Mello, e foi candidato à presidência, apoiado pelo Eduardo Bandeira de Mello em 2018. Ou seja, é um cara que tem uma história muito grande, uma história extremamente respeitada dentro do Flamengo. E a vitória do BAP nessa eleição do Conselho Deliberativo foi muito comemorada. Por quê? Porque o BAP, como a Alcinene mostrou aí no VT, é a favor de mudanças no estatuto do Flamengo. Por exemplo, uma mudança que eles querem desde já, a obrigatoriedade de TVP. Por exemplo, vice-presidente de futebol, vice-presidente de marketing. Não, o BAP ele tem a ideia de fazer uma espécie de conselho diretor. Um conselho de administração como funciona nas grandes empresas pelo mundo. Essa coisa do VP é muito do social, né? É muito social. E o BAP não é a favor disso. Inclusive, isso foi uma promessa na campanha dele. Profissionalizar o Flamengo. E isso aí seria uma atitude para profissionalizar o Flamengo na visão dele, fazendo um conselho diretor que teria uma reunião semanal e eles iriam definir entre eles. Vou dar um exemplo. O presidente do Google Brasil vai fazer parte desse conselho diretor. O Flávio Villeman, que é o VP dele, vai fazer parte desse conselho diretor. É um vice-presidente, né? São vários vices juntos. Só que eles não vão ter um cargo específico. Você, Fernanda Maia,
você seria meu VP de futebol, mas você não vai ser VP de futebol. Você vai fazer parte do conselho diretor, porque você vai ajudar em outras pastas também, em outras decisões. Por exemplo, Flavinho, que seria o meu VP de comunicação, vai fazer parte do conselho diretor, mas ele também vai ajudar nas decisões do futebol. E aí vai ter o CEO. Essas pessoas vão responder ao CEO, entendeu? O CEO vai ser o chefe. Só que o CEO ele vai ser remunerado, ele vai ser cobrado. Claro. Não necessariamente ele precisa ser torcedor do Flamengo, não. Ele tem que ser profissional, extremamente profissional. Ou seja, é uma empresa. O BAP ele quer adotar atitudes de empresa ali diariamente dentro do Flamengo. Ô, Flavini, que a gente via um tempo atrás no futebol muito normal, quando a gente fala do social, são esses clubes sociais mesmo, como é o Flamengo, como é o Fluminense, o Vasco e o Botafogo não mais, porque são SAF. A gente chama hoje o Vasco ainda de híbrido, daqui a pouco quando uma SAF assumir. E aí eu posso dizer de cadeira, porque eu trabalho num clube SAF e já trabalhei num clube social e olímpico, né? A diferença, ela é muito grande. E quando o Durcésio ganha lá no Botafogo, e ele que faz essa transição para a SAF, e ele que escolhe o John Textor para ser o dono do Botafogo, muito importante. Foi importante na história do Botafogo entrar um cara, que é o Durcésio Melo, que vai sair agora, agora são 4 anos do Botafogo. A entrevista primeira do Durcésio era profissionalismo, profissionalismo, profissionalismo. Eu só escutava essa palavra. E como isso foi importante, porque o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é isso aí. Ele tira esses VPs e coloca um CEO que na época era um cara de uma multinacional, ele não era Botafogo e nem nada disso, mas ele foi ali, teve essa mudança da organograma da empresa e virar uma empresa mesmo, e que o Botafogo nem era SAF ainda não, mas ele deu esse olhar que o Flamengo vai entregar profissional, e isso faz hoje em dia toda a diferença no futebol, Flavio. Pouca gente sabe ou não vê a importância do Durcésio nessa transformação do Botafogo, né? A gente ouve e escuta muito o Textor foi o cara, mas quem escolheu o Textor, se o Textor hoje está no Botafogo, é por causa do Durcésio. Eu também, um amigo botafoguense que me alertou isso, ele falou, cara, o grande responsável, o herói do Botafogo é o Durcésio, que foi através dele que chegou o Textor. Imagina, e chegou as mudanças bruscas para o profissionalismo. Para você mudar num clube, para quem você vai vender? A gente tem experiências positivas e negativas da SAF. O Botafogo, talvez aqui no Brasil, é um grande exemplo. Então, a importância do Durcésio, que teve esse olhar de identificar que o Textor seria uma boa. Tem outros exemplos em outros clubes que a venda não foi muito bem feita e não está colhendo frutos. O Flamengo vai seguir nesse mesmo caminho, né? Os outros clubes, a gente vê que o Vasco está passando essa transformação, o Fluminense também deve passar. O Flamengo, acho que tem força para caminhar com as próprias pernas. Mas o ponto Mas vai ter que se modernizar. Não é que o Flamengo, gente, pelo amor de Deus, vai virar essa... Não tem nada a ver. Mas esse olhar profissional, você trazer um CEO que, como o Vene traz, pode parecer uma bobeira. Ele não necessariamente tem que ser Flamengo, mas ele precisa trabalhar e ele vai ser remunerado. Imagina um clube do tamanho do Flamengo, o tanto que gira de grana, e você tem um monte de cargo de gente que vai lá todo dia, se dedica e não ganha o seu salário. Assim, isso pode parecer uma bobeira, mas isso é um passo gigantesco para você se profissionalizar. Só para não parecer uma injustiça com o atual presidente, o Rodolfo Landim, eu digo atual porque a posse ainda vai acontecer. Na verdade, hoje o Flamengo ele já é extremamente profissional. Se a gente for parar e analisar, tem o Bruno Spindel, que é o diretor executivo, ele é um cargo remunerado. São detalhes, Vene. São detalhes. A grande questão é o seguinte, que até a gestão do Rodolfo Landim, tem vários VPs. O VP de comunicação e marketing, que é o Gustavo Oliveira. Também tem o VP de finanças. No futebol, por exemplo, tinha o Marcos Braz, que a gente sabe que ele tinha praticamente carta branca do Landim para tomar várias decisões, obviamente em comum acordo com o próprio presidente. Então, só para não parecer que atualmente o Flamengo não é profissional. Ele é profissional. A gente pode debater aqui se o departamento de futebol tomou as decisões corretas. Na minha visão, foi o grande erro do Rodolfo Landim, apesar de ele ter conquistado vários títulos. Mas projeto esportivo, ele nunca teve. Eu acho que ele teve muita sorte com o Jorge Jesus, ele teve sorte com o Dorival Júnior, e quando o Dorival Júnior deu certo, o que ele fez? Demitiu o Dorival Júnior e trouxe o Vitor Pereira, que foi um técnico Tem a força da camisa do Flamengo também, tudo Sim, isso. Claro. A potência que é a marca Flamengo. É só para não parecer que também na gestão Rodolfo Landim tudo deu errado. Muito pelo contrário, se a gente for olhar finanças, deu certo. A questão é que no futebol
A gente pode debater aqui sobre vários assuntos, apesar dos títulos conquistados. Mas nessa reorganização total no futebol nacional, o Flamengo foi um dos primeiros. Eu não estou falando de SAF ou não SAF, estou falando de organização mesmo. Começa com bandeira e você começa a equalizar dívidas, pensar na importância de você se organizar, de você ter um organograma. Começa a caminhada do Flamengo e aí ele começa a virar. Ele sempre foi, obviamente, uma potência, mas uma potência organizada. E começa a ganhar tudo. E todo mundo querendo seguir os seus passos, né? Vamos dizer assim, de uma organização. Agora a gente já tá falando de um Flamengo que já tá super profissional e que são detalhes para afinar. Acho até que esse o Flamengo demorou a profissionalismo. fazer isso. Por exemplo, o Palmeiras, que é um clube associativo, ele não tem mais cargo de pasta de VP Sim. também no futebol. São diretores que são cobrados ali diariamente. Eu acho que, assim, independentemente se está certo ou errado, o BAP ele vai cumprir algo que ele prometeu durante o período eleitoral inteiro aí, que é profissionalizar. Isso aí é profissionalizar. Verê, quer dizer que vai dar certo? A gente não sabe. Exatamente. Mas Como a no tendência futebol, de dar né? certo é muito maior. É o mesmo grupo, né? Desde 2013 o mesmo BAP grupo. também fazia parte. Exato. O Flamengo não isso. continua o mesmo grupo. Vai só trocando o personagem. O grupo é o mesmo. São pessoas competentes, todas elas. Olha aí,